Bom, pessoal, vamos para mais uma aula. A gente tem o prazer de receber Hélio Tolentino, que vai dar uma aula sobre óptica de raios-x. Então, espelhos, lentes, monocromadores, fendas e etc. Esse etc tem muita coisa. Então, obrigado, Hélio. Então, na hora de escrever ótica de raio-x, na verdade se pronuncia óptica de raio-x normalmente, né? Existe uma confusão, por isso eu coloquei logo de cara aqui, para, inclusive no programa, em algum lugar apareceu ótica sem o P, e isso é uma confusão recente também por conta da revisão gramatical de 2008, que eliminou um monte de P's da nossa língua, mas o óptica, ele, segundo a Academia Brasileira de Letras, continua valendo. Então, escrevam sempre óptica de raio-x e pronunciem como vocês quiserem, né? Ótica sem o P se refere à audição, tá? E a óptica com P se refere à visão. Então, é o que nós vamos tentar aqui, através da luz, ver o interior da matéria, usando óptica de raio-x. Então vamos começar. Primeiro tentar descrever o que é, para que serve e como deve ser feita. Eu acho que essas respostas eu vou tentar, chegando no final da aula, eu espero que vocês tenham algumas respostas para essas perguntas. Talvez não todas, mas o que é basicamente o que está indicado por essa, por essa flechinha aqui, né? A gente tenta pegar a luz que é produzida na fonte e levar na sua amostra. E a gente coloca um monte de coisas aqui no meio para fazer isso, controlando um pouco as propriedades dessa luz. Às vezes transformando, às vezes tentando fazer o mínimo possível de interferência para que a qualidade da minha fonte, né, que disse ser a melhor do mundo, chegue na amostra também sendo a mais brilhante do mundo. Então, a ótica tem essa tarefa árdua de manter as propriedades e as qualidades da luz. Então, para começar, eu disse mais ou menos o que é. Nós vamos ver o que é ao longo dessa aula. Para que serve? Ela transporta o feixe da fonte até o experimento e ela também exerce o controle de alguma de suas propriedades. Então nós vamos ver que nós podemos selecionar a energia, controlar a banda passante, mudar estado de polarização, controlar o tamanho. Às vezes você quer transformar o tamanho da fonte aqui, que já é pequena, você quer ela muito menor, mas às vezes você quer maior também. Então a ótica vai ter essa tarefa. E outras propriedades como coerência, a gente ouviu falar muito de coerência, né? A gente tenta pelo menos preservá-la, senão tentar não atrapalhar a coerência que é produzida na fonte. Então, nós vamos fazer isso aqui, esse transporte, esse controle, preservando as boas qualidades da fonte. Tá? E a gente quer fazer isso de maneira bastante eficiente. Eu quero levar o máximo de fótons até a minha amostra. Eficaz. Eu quero usar poucos elementos para fazer isso. Então eu vou tentar minimizar o número de perturbações que eu possa introduzir no meu feixe para fazer essa tarefa. E depois tem outras qualidades, né, que eu vou buscar, que é a pureza espectral. Quando eu quero uma resolução em energia, eu quero que ela seja realmente bem resolvida. Se eu quero selecionar um comprimento de onda, eu quero que seja aquele comprimento de onda que eu desejo para o meu experimento. Tem que ser ajustável isso. Preservar as qualidades da frente de onda, eu não posso deformá-la colocando, por exemplo, elementos ópticos aqui, de má qualidade, que vão deformar a minha frente de onda. Então, e focalização, eu quero focalização com estabilidade. Então, vou ter espelhos e lentes ao longo desse caminho, né?
tá? Então, vamos lá. Existem vários exemplos de ótica, né? Óticas utilizam monocromadores, lentes, vários espelhos. As óticas hoje em dia das fontes de luz estão se tornando cada vez mais complexas e existe nas fontes atuais grandes desenvolvimentos importantes, muito trabalho para desenvolver cada vez elementos ópticos mais adaptados e mais com melhor desempenho. Então tudo isso é ótica, mas eu acho que o Carlos Sato mostrou ontem, um furinho pode ser uma ótica também. Então ótica para a gente é tudo, inclusive um furinho pode ser ótica, porque eu posso, através de um furinho muito pequeno, produzir uma luz que era incoerente e transformá-la em luz coerente. Tá? Então não menosprezem as fendas e os furinhos que a gente coloca ao longo da linha, porque elas têm uma influência muito, muito grande nas qualidades da minha luz, né, produzida. Então é isso. Como a gente viu, espelhos e monocromadores existem em praticamente todas as linhas de luz. Então eu diria que assim, em geral, o grande desafio nas linhas é construir bons espelhos e bons monocromadores. Então são as estrelas da festa, e eu acho que a gente precisa entender muito bem como funciona. Então eu vou dedicar uma grande parte dessa aula tentando explicar, né, o que é o espelho e o que é o monocromador. E como que esses elementos ópticos, como esses elementos ópticos eles interagem com fótons. Então, já roubando as transparências dos meus predecessores, né? É bom chegar sempre no final, você vai roubando as transparências anteriores que estão muito bem feitas. A ótica é basicamente também uma interação, o fóton interage com os elementos ópticos, e é aí que eu consigo manipular os fótons, né? Então, as interações que acontecem são todos esses processos que já foram descritos aqui, né? Existe absorção, existe espalhamento elástico, e em alguns casos existe uma transferência de momento. Inclusive, uma propriedade importantíssima que a gente vai ver tanto de espelhos quanto de monocromadores é justamente devido a essa pequena transferência de energia que acontece para os elementos ópticos. A gente quer fazer uma ótica que interfira o mínimo possível com o experimento, com a luz, né, com os fótons, mas de alguma maneira eles vão ter que interagir para a gente poder controlar suas propriedades. Então não tem jeito de trabalhar o feixe de luz sem interagir pelo menos um pouco. E o que é bom é que a interação de raio-x, o raio-x interage, né, com os elétrons, mas essa interação é fraca. A gente já viu que é uma interação fraca, então a perturbação é pequena. Mas a gente vai usar justamente essa pequena perturbação que acontece para manipular o meu feixe de luz. Tá? Então, interação da radiação com a matéria é importante. Isso aqui também nós já vimos tanto na aula da Lil, quanto na aula do Márcio, quanto na aula de... Acho que todas as pessoas falaram um pouco de que radiação é emitida quando eu chacoalho elétrons. Tá? E todas as pessoas também comentaram que a gente chacoalha os elétrons e supõe que eles são livres. Então, a luz chega, chacoalha o elétron, ele vai emitir, porque ele foi chacoalhado, né? E quando ele emite, ele emite como um dipolo, né? Eu chego com feixe nessa direção, a polarização no plano vertical, né? Então ele emite como um dipolo. Essa emissão já foi calculada, né? A energia radiada ela é dada por essa expressão bem simples aqui, né? Está bem sintetizada dessa forma. Tem um fator de polarização também, né? Quando eu saio fora do plano da órbita nessa direção,
que é o cosseno de Xi, mas apesar dessa forma ter sido escrita já várias vezes, eu vou só reescrevê-la de uma maneira um pouquinho diferente. Eu coloquei o mais aqui na frente e coloquei o E na IP, tá? Só para lembrá-los que essa onda é emitida com uma diferença de fase de π. Então, no próprio processo de interação da luz, quando ela interage com elétrons, a carga é negativa. Então, a força aplicada na direção, o elétron vai correr para outra. Mas, ainda assim, eu não fiz nenhuma modificação. Isso aqui é simplesmente o cosseno de π, que é menos 1, tá? Então, essa modificaçãozinha assim é só para ver que a fase da emissão é importante. Então, vamos deixar de lado o elétron que não é totalmente livre, né? Assim, baseado num modelo bastante simples, né, um dos modelos mais simples que tem para entender como os elétrons se movem no material, né? Tem um modelo de Drude de elétrons, onde os elétrons que estão formando uma sopa, lá, um mar, né? Em torno dos íons, quando eu tento aplicar um campo elétrico, se eles fossem totalmente livres, seriam acelerados de maneira infinitamente e escapariam do material. Mas eles não são totalmente livres. Existem choques dos elétrons com os íons positivos no material, e isso cria o que a gente pode interpretar como uma força restauradora. Quer dizer, ele tenta acelerar, ele choca, ele volta, mas ele está sendo carregado numa certa direção pela força, mas ele tem essa força restauradora. E se eu tentar agora colocar um campo elétrico que seja oscilante, esses elétrons eles vão se comportar de maneira diferente em função da frequência que eu estou aplicando. Se eu aplico lentamente essa força, eles vão ter tempo de reagir, então eles vão acompanhar o campo em fase, tá? Mas à medida que essa frequência vai aumentando, os elétrons têm mais dificuldade de acompanhar o campo. Então, existe uma frequência, um tempo, esse tal aqui no modelo de Drude, é o que eles chamam, o tempo médio desde a última colisão. Ou seja, esse tempo é um tempo muito característico, porque se eu tento chacoalhar o elétron num tempo que é próximo disso aí, ele vai estar numa situação onde ele vai se acelerar e ele já tem um choque. Então, isso é a força restauradora. Agora, o que é importante salientar aqui é que isso aqui é um modelo coletivo. Eu estou saindo daquela interação individual, estou falando do coletivo, porque agora eu tenho que fazer uma média sobre muitos elétrons para obter esse tipo de propriedade, tá? E então isso aqui esse efeito, né? Ele acaba me dando um termo adicional na fase da frente de onda que vai determinar praticamente as propriedades ópticas do meu material quando estiver interagindo com raio-x. Então, esse conceito é muito importante. E isso aqui eu roubei também de um predecessor, né? Na verdade, eu fui buscar em transparências mais antigas. Em 2015, nós tivemos um curso aqui da Escola São Paulo de Ciência Avançada. Então, eu tenho algumas transparências aqui que eu fui buscar longe. Então, para dar os créditos, essa foi uma palestra do Denis Mills, do APS, na Escola São Paulo, aqui no LNLS, tá? Só para deixar claro. Só para não reescrever todas essas equações, eu acho que o que é importante aqui é vocês verem que nesse modelo de Drude, você pode calcular a constante dielétrica do material, que nada mais é, quando eu aplico um campo elétrico, é como o meu material se polariza. Então, quando eu aplico um campo
oscilante, esses elétrons do material vão responder causando uma polarização elétrica, né? Então eu calculo a constante dielétrica e tem uma frequência aqui que aparece. Essa frequência, que é chamada a frequência de plasma do material, ela que vai determinar se vai existir uma ressonância, e ela que determina se o comportamento do material, se eu estiver antes ou depois dessa frequência de plasma, tá? Então, no caso de raio-x, o que nós temos é uma frequência que é muito maior do que essa frequência de plasma. Então, vocês veem aqui que tem um sinal negativo. Eu tenho que inverter essa equação, porque esse número aqui é maior do que esse. Então, eu tenho um número negativo que vai aparecer aqui. Então, isso é muito importante. Enfim, calculando a constante dielétrica, eu posso obter o meu índice de refração, e a gente vê aquilo que muitas pessoas já conhecem, né? Eu fiz só um pequeno desvio para falar um pouco da física que estava por trás, mas a expressão para o índice de refração, onde eu tenho que ele é 1 menos um número positivo. Então, o índice de refração... desculpa. Então, se ele fosse menor, você já vê que a constante dielétrica seria positiva, e nós teríamos as consequências que nós vamos ver, por exemplo, o desvio do raio-x quando ele atravessa o material, passa do meio de índice igual a 1 para o material, ele sofreria um desvio numa direção contrária. Então, isso já está relacionado com o desvio, porque a fase que é introduzida, se ela é positiva ou negativa, naquela pequena termo adicional na fase, se ele é positivo ou negativo, ele vai causar ou um avanço da frente de onda ou um recuo da frente de onda. Então, esse é o efeito. Digamos, na prática, quer dizer, na prática não, conceitualmente eu estou tentando chacoalhar o elétron numa frequência na qual ele não é capaz de acompanhar. Então, ele tenta se acelerar, mas quando ele já está saindo assim, o campo já voltou e já puxa de volta. Então, as amplitudes de oscilação que ele faz são menores. Então, esse é fisicamente o que acontece. Mas a consequência direta é que o índice de refração para os raios-x não seria negativo. E a gente vai ver que o fato de ser negativo é que determina um monte de propriedades, um monte de coisas que a gente vai poder fazer com raio-x, tá? Então, ele é negativo. Eu coloquei várias flechinhas aqui só para dizer que nós estamos falando realmente de interação da radiação com a matéria, especificamente com os elétrons. Eu tenho o raio clássico do elétron aqui, eu tenho a densidade, número de elétrons por unidade de volume, e eu tenho o comprimento de onda da radiação. Então, temos um que realmente ele retrata a interação dos fótons com a matéria. Então, isso fica fácil de lembrar quando você lembra que são esses números que estão envolvidos. E, claro, bom, colocando números, a gente vai ver que esse número não é... O índice de refração não apenas é negativo, mas ele é muito próximo de 1. Que esses números aqui são números muito pequenos, tá? Então, o delta é da ordem de 10 a menos 5, 10 a menos 6. Uma outra coisa que eu não falei também é que aquela fase ela pode ser imaginária, né? Eu posso introduzir um coeficiente de atenuação aqui, que nada mais que está relacionado diretamente com o coeficiente de absorção, que já foi discutido anteriormente. Tá? Isso aqui também já foi discutido pelo Márcio na última aula, né? Eu acho que tudo que eu falei até agora, eu acho que ele tinha falado nessa meia transparência. Então,
Eu acho que não apresentei nenhuma novidade, como a maioria das coisas que eu vou falar aqui hoje não tem muita novidade, né? Então, se vocês acharem que já sabem tudo, podem pedir para eu parar, né? Tá bom? Mas, enfim, o importante é que nós temos, então, esse índice de refração que é menor do que 1, aquela relacionada à pergunta que você fez. Qual é o seu nome? Natasha. Então, aquela frequência de plasma está por aqui, né? E antes dessa frequência eu tenho valores positivos, aqui eu tenho valores negativos. Eu me afastando, né, na região de raio-x, eu vou cair numa região aqui onde esse número é muito pequeno, então é muito próximo de 1, mas ele tende assintoticamente a 1 pelo lado negativo. Então, o que acontece, uma das consequências é essa, né, o desvio da luz, se dá, não como no caso da luz visível, ele se dá em direção à superfície, à interface do material. E então, primeiro, já é um resultado importante, né? O raio-x, eles são desviados sim pela matéria. Então, não é que ele atravessa sem sofrer nenhum desvio. É que o desvio é muito pequeno. Então, para usar essa propriedade só em condições muito especiais, né? Então, a outra coisa também é uma transparência emprestada durante a noite, né? Ele não estava vendo, do Márcio, para falar da lei de Snell. Significa que no raio-x, quando eu vou para ângulos muito pequenos de incidência, ocorre uma reflexão externa total, ao invés da reflexão interna total, como no caso do canudinho do Carlos Sato, o canudinho quebrado quando se enfia no copo, né? Enfim, então nós temos essa propriedade importante, e isso nos permite escrever em termos de um ângulo crítico. Existe um ângulo crítico no qual o feixe ele é refletido completamente, tá? Lógico que esses ângulos são muito pequenos, porque delta é muito pequeno. Então, calculando essa refletividade, né? Então, até um certo ângulo crítico, a refletividade é praticamente 1, e depois ele cai segundo uma lei exponencial aqui, assintótica, que eu não lembro direito qual que é, mas não importa. O que é importante aqui, está normalizado o θ por θc, e a gente vê que, dependendo do grau de atenuação, né, aquele coeficiente beta que eu citei anteriormente, em relação ao coeficiente delta, aumentando a absorção do material, eu arredondo cada vez mais essa condição. Então, eu degrado um pouco essa condição. Então, quando eu for fazer ótica de raio-x, eu tenho que ter em mente isso aqui, porque, às vezes, a gente não quer trabalhar com materiais muito leves, que absorvem pouco, mas eles desviam pouco também. Eles podem nos dar uma refletividade muito próxima de 1, mas nós vamos ter que trabalhar em condições muito restritas angulares. Então, às vezes, nós queremos ir para ângulos um pouco mais confortáveis. Então, a gente deposita, por exemplo, em cima de um cristal de silício, a gente deposita ouro. Então, coloca um material pesado, ele desvia mais, o ângulo crítico aumenta, só que eu tenho uma atenuação. Então, começa a arredondar a minha curva. Então, quando nós fazemos ótica, a gente tem que estar ciente dessas características e escolher o material apropriado. Agora, em geral, na minha ótica, o que eu faço, eu fixo o meu ângulo de incidência do espelho e eu quero refletir uma certa energia. Então, muitas vezes é melhor colocar, ao invés de colocar essa equação em termos do ângulo crítico, colocar em termos de uma energia crítica. Então, eu fixo o ângulo do espelho
eu jogo um feixe branco, né, todos os comprimentos de onda, e eu quero ver o que acontece. Então, existe também uma energia crítica a partir da qual os raios-x não são mais refletidos, tá? Então, essa energia crítica, a gente pode usá-la na nossa ótica, escolhendo, por exemplo, diferentes materiais, escolhendo diferentes ângulos fixos de incidência, para colocar uma espécie de filtro. Eu posso filtrar. Tá bom? O que você chama de radiação secundária? Eu estou falando aqui, nesse caso, da reflexão na superfície do espelho. Então, é uma reflexão só que eu estou considerando no momento. Tá? Depois, na hora de tratar um cristal de Bragg, aí você considera diferentes reflexões, diferentes planos, ou, na hora de tratar uma multicamada, você considera que existe uma parte do feixe que penetra e que reflete numa segunda camada. Então, aí você tem que levar em conta a interferência entre o que é refletido na primeira interface e o que é refletido na segunda interface. Tá? No caso de multicamadas, isso é importante, isso que causa interferências. Se o meu filme, no caso, o meu filme de ouro em cima do meu silício, ele é muito fino também, inclusive está aqui. Aqui o filme de ródio que foi colocado em cima do silício, você vê que ele não ele tem uma espessura finita. Aqui foi colocado, acho que nessa simulação são 30 nanômetros. 30 nanômetros de ródio em cima do silício, você vê essas oscilações aqui. Essas oscilações nada mais são do que a interferência entre o que é refletido na primeira interface, penetra, é refletido na segunda interface e sai interferindo. Tá? Então, existe sim um efeito de, digamos, interferência quando você tem mais de uma interface. Tá? Mais alguma dúvida? Observação? Oi. Esses ângulos, quais você está falando? 5 miliradianos. Então, isso aqui, o meu refletor, ele foi colocado em 4 miliradianos. Então, então, vocês veem aqui que se eu coloco um ângulo mais rasante, a mesma energia ela vai refletir até mais altos, quer dizer, não, mesma energia não. O meu espectro aqui ele vai ser cortado numa energia muito maior. Se eu coloco em 5 miliradianos, o meu corte, no caso do filme de ródio, ele vai acontecer em 14 keV. Aqui ele está acontecendo em 17 keV. Então, os ângulos de incidência que eu coloco são importantes, né? E vão determinar como eu filtro a radiação. — 0,25 graus. Tá bom. Tá certo. Ok. Então, isso são frações de graus que a gente está falando, né? Uma regra, um númerozinho interessante para guardar, acho que todo mundo que trabalha com ótica de raio-x tem que saber. 1 grau é igual a 17 miliradianos. Todo mundo guardou? 1 grau são 17 miliradianos. Então, quando a gente está falando em 5 miliradianos, a gente está falando um terço, às vezes um quarto. Em geral, quando a gente fala de espelhos e incidência rasante, nós estamos falando em frações do grau. Tá? Então, tudo bem. Então, pensando lá na primeira transparência, né, nós precisamos construir elementos ópticos para as nossas linhas de luz. A gente já vê que aqui a gente já tem um refletor
se a gente quiser desviar um feixe de raio-x, e a gente já tem um filtro passa baixa, tá? Então a gente já começa a ter uns pedacinhos para ir montando a nossa ótica de raio-x. Então, alguma dúvida aqui? Eu vou voltar a falar de espelhos, tá? Mas eu queria fazer uma ligação agora direta com a lei de Bragg, porque muitas vezes a gente separa as duas coisas e no fundo é a mesma, tá? Então, existe uma correção para a lei de Bragg que também é muito... tem a mesma física, digamos, mesmo conceito envolvido. Então, vou passar para monocromadores e depois eu volto para espelhos de novo. Lei de Bragg. Então, mais uma transparência, um mix de Márcio e Túlio. A gente vai usar, então, a lei de Bragg foi muito discutida aqui, né? Eu tenho um ângulo de incidência, o feixe é difratado, eu tenho que ter uma condição de Bragg para que o feixe saia. Essa condição de Bragg é dada por essa equaçãozinha aqui, que eu gosto de mantê-la em 2θ por enquanto, tá? Mas, então, o que a gente vai fazer? Vai usar a lei de Bragg para, a partir de uma banda passante, quer dizer, eu chego com o meu feixe com muitos comprimentos de onda, a minha lei de Bragg vai selecionar, ele vai monocromatizar o feixe. Então, eu vou usar o meu cristal, agora eu não vou estar querendo estudar o meu cristal, eu vou usá-lo como um monocromador, tá? Vou selecionar um comprimento de onda dado pela lei de Bragg. Agora, acontece o seguinte, né, na lei de Bragg, se vocês olharem bem aqui a geometria, eu peguei um zero aqui, né, e coloquei o meu 2θ, o meu detetor aqui em 2θ, eu estou medindo o meu θ aqui em relação a uma superfície do meu cristal. Acontece que toda a interação da radiação com a matéria ocorre dentro do material. Então, a lei de Bragg não é mais válida. Eu tenho que fazer uma pequena correção. E essa correção ela é bastante simples, dá para calcular de uma maneira bastante simples, e ela é simplesmente o 1 menos esse delta, que é o mesmo delta que eu acabei de colocar para vocês, que dá o efeito de refração. Esse mesmo delta entra na correção da lei de Bragg. Ou seja, o conceito é, esse θzinho aqui está errado. Então, dentro do material, esse processo de interferência, ele ocorre numa região angular, a gente pode interpretar assim, mas para um comprimento de onda diferente. O lambda que está aqui tem que ser corrigido de uma pequena fração. Isso aqui foi deduzido pelo Darwin em 1914, e por isso eu vou dedicar um pouquinho de tempo para falar do trabalho dele lá em 1914, quando ele começou a estudar cristais perfeitos, né? Porque esse tipo de efeito, na verdade, ele se torna significativo quando esses cristais são realmente perfeitos. Quer dizer, quando você tem a sua dispersão de distâncias, o ΔD sobre D, ele é muito pequeno, ele se torna desprezível, perto, por exemplo, desse desvio angular. Se eu tenho um cristal que não é muito perfeito, que tem impurezas, tem defeitos, os pequenos desvios do parâmetro de rede que acontecem, que em geral, quando vocês estão querendo estudar, fazendo difração de pó, fazendo qualquer outra técnica, esses pequenos defeitos vão destruir quer dizer, você não vai enxergar mais porque tem efeitos maiores interferindo. Então, realmente isso aqui acontece quando eu tenho cristais que a gente chama de perfeitos, ou seja, perfeição. O ΔD sobre D, ele é da ordem de 10 a menos 5, 10 a menos 6, 10 a menos 7. No caso do silício, pode chegar até 10 a menos 8. Essa qualidade da posição dos átomos na estrutura cristalina. Então, continuando,
Então, correção. Vou passar um pouquinho de tempo só, então, explicando isso, talvez não meio rapidamente. Já falei? Então, só para dizer duas palavrinhas, então, sobre a teoria cinemática e a teoria dinâmica. São dois approaches diferentes. E isso aqui, quem estudou foi o Darwin lá no início do século passado, né? Mas só para aqui a gente pode tentar calcular essa dispersão. Ou seja, imagine um experimento onde eu chego com um feixe estritamente paralelo. Imagine, é um experimento imaginário, mas vocês podem imaginar que eu consiga produzir um feixe estritamente paralelo, só que ele tem uma banda de energia, uma dispersão de energia. Tá? Então, como esse feixe estritamente paralelo, ou seja, eu vou ter o ângulo muito bem definido, mas uma banda de energia não muito bem definida, como que essa banda de energia vai ser refletida pelo meu cristal que está colocado próximo ali da condição de Bragg. Então, se eu fizer uma teoria cinemática, né, que é uma teoria onde vocês esqueçam um pouco esses vetores aqui, mas imagine essas camadas, cada uma dessas camadas reflete no ângulo especularmente, mas a interação é muito fraca. Então, a partir dessa camada, a interação muito fraca, você tem a próxima, também a interação muito fraca, reflete mais um pouco, mas o cristal é finito e depois o feixe continua ou encontra cristais em uma orientação um pouco diferente e os cristais têm defeito. Então, você supõe simplesmente que a interação em cada uma das camadas é fraca, que é o caso quando a gente deduz a lei de Bragg. A gente pega os planos, né? A gente considera o espaçamento interatômico, considera o feixe refletido e analisa longe a interferência. Então, isso vai dar um processo de interferência, e se você calcular o resultado disso, você obtém essa curva aqui, assim, essa parte que está escrito kinemática aqui, que descreve mais ou menos a largura em dispersão de energia, né, onde vai ocorrer a difração. E já aqui você vê que isso aqui é o desvio em relação ao meu lambda da lei de Bragg, tá? Já vê aqui que eu estou deslocado. Lógico, esse deslocamento aqui é exatamente o mesmo relacionado ao meu delta, tá? Então, a lei quando eu pegar esse feixe estritamente colimado, pegar o meu cristal e fazer uma pequena varredura, o ângulo, né, ou quer dizer, a banda de energia, não, nesse caso não, vamos fixar. O ângulo é fixo e eu estou olhando a banda passante que é difratada. Então, essa banda passante ela vai ser um pouco deslocada em relação ao lambda dado pela lei de Bragg. Tá? Então, e isso aqui está relacionado. Então, já com a teoria cinemática você consegue calcular esse desvio, só que nessa região aqui não funciona, você não consegue os valores corretos. Então, o que o Darwin fez foi considerar que existe, a cada interface, existe sempre um feixe transmitido, que ele considera a atenuação. Agora, que no caso da teoria cinemática, você não considera a atenuação do feixe. Então, ele considerava a fração atenuada e a fração refletida em cada ponto. E fazendo essa, que ele chama de teoria dinâmica, e fazendo a soma de todos esses vetorzinhos aqui, ele chega numa teoria que calcula corretamente a largura de energia que vai ser refletida pelo cristal naquele ângulo. Então, isso aqui é o que a gente chama da largura intrínseca, ou largura intrínseca de Darwin. E o que é interessante notar é que ela é uma propriedade que a gente chama de intrínseca, porque ela depende só de parâmetros que, se a gente olhar aqui, tem o F, o R0, o volume da célula unitária, o D, que é o parâmetro, esse aqui é só a ordem da reflexão. Então, é uma largura, ela não depende das condições geométricas, ela depende só do meu material. Por isso que é chamada largura intrínseca. Agora, bom, a gente pode dizer que existe uma pequena dependência com o F, mas digamos assim,
para uma certa região, a gente pode desprezar essa variação de F. O que é interessante notar também, mas é um detalhe, mas não desprezível, aqui nós estamos falando de F0, então é o F na direção de propagação. Esse F aqui é o F no θ em que você está fazendo a sua observação. Tá? Então, essa é a largura intrínseca, não depende das condições do ângulo, não depende da energia, não depende do lambda, e com essa teoria, o Darwin conseguiu prever muito bem as larguras de reflexão dos cristais perfeitos. O que acontece também é que, do fato dele considerar que a cada interface você retira um pouco de energia e um pouco menos de energia penetra, se a gente olhar nessa região aqui, a gente vai ver que toda a energia que chega, ela é refletida. Tá? Então, significa que eu tenho uma reflexão total. Tá? Então, se vocês pensarem na reflexão no caso dos espelhos, a gente pode considerar que um espelho é a reflexão de ordem zero. Eu tenho uma região de reflexão total. Então, o espelho, o feixe especular está refletindo na ordem zero. Então, a gente poderia chamar de HKL igual a 000, por exemplo. É a mesma física, é o mesmo fenômeno que está envolvido. Aqui, simplesmente, eu estou olhando para uma HKL diferente. Tá? Então, eu tenho extinção, e para talvez esclarecer algumas dúvidas, porque a largura de Darwin é uma coisa que a gente está acostumado a imaginar, a ver. A largura de Darwin varia com o ângulo, varia com a energia. A gente dá uma largura de Darwin em uma determinada energia. Então, existe uma variação. Essa variação é outra coisa que está relacionada com a largura intrínseca através de uma tangente de θ. Então, imagine aqui uma coisa diferente. Para calcular isso aqui, supõe-se um feixe estritamente paralelo. Agora, imagine que eu tenho o contrário. Eu tenho o feixe com o comprimento de onda extremamente definido, né, um lambda dado, mas eu tenho um feixe divergente. Então, a largura de Darwin angular, ela vai me dar quanto eu giro esse cristal e eu ainda estou na condição de Bragg. Então, existe um ângulo finito calculado pela largura de Darwin, que eu vou poder girar o meu cristal. Enquanto eu estiver dentro dessa largura angular, eu vou ter reflexão total. Então, todos os fótons que estão chegando estão saindo. Tá? E isso sim, esse valor vai ter uma dependência com a energia, vai ter uma variação e, em geral, é isso que a gente está medindo no laboratório. Porque no laboratório a gente está com um feixe um pouco divergente e a gente está selecionando uma banda passante, a gente tem que levar em conta isso. Tá, eu espero que tenha ficado claro. Se alguém tiver alguma dúvida aqui, talvez seja o momento de perguntar. Vamos andar, porque tem que andar bastante ainda. Então, o Darwin, o que ele fez foi justamente fazer uma grande diferença. O que é um cristal mosaico e o que é um cristal perfeito. Tá? Então, essa é uma imagem, acho que ajuda bastante a enxergar. No caso de um cristal mosaico, no caso da teoria cinemática de raio-x, o feixe vai atravessando, ele vai interagindo com cada cristalzinho, mas ele continua penetrando. Nesse caso, ele penetra... E a atenuação vai ser dada pelo coeficiente de absorção, que vocês já viram várias vezes, o μ. O μ é que vai determinar o quanto o feixe vai penetrar no material. Enquanto que, nessa situação, é diferente. O feixe ele vai penetrar até uma certa altura, mas uma altura muito mais limitada que o coeficiente de absorção. É por isso que nós temos essa possibilidade de ver uma reflexão total, porque a absorção é desprezível naquela faixa muito estreita de material que o feixe penetrou. Então, a extinção, né? Até tem a frase aqui, se o cristal é perfeito, né?
ele penetra num comprimento que está longe do comprimento de absorção. Então, só para dar uma ideia para vocês, se vocês pegam 8 keV, um cristal de silício, a atenuação é da ordem de centenas, 150, 200 micrômetros para ele cair de 1 sobre E. O comprimento de extinção na condição de Bragg em 8 keV, ele vai ser da ordem de 10 micrômetros. Então, vocês veem que é mais que uma ordem de grandeza menor. Então, o fenômeno de difração ocorre numa camadinha muito fininha do meu material. Então, com isso é possível então calcular algumas larguras intrínsecas, né? Isso aqui tem uns casos germanos, silício, depende. Isso aqui já é vocês estão vendo que é o Hawking, né, angle, tá? Então é o quanto eu posso girar e ainda ficar na condição de Bragg para um determinado comprimento de onda. No caso aqui 8 keV. Então deixa eu ver se eu lembro o que estava escrito aqui. Então, as duas consequências são importantes da penetração limitada do raio-x em cristais perfeitos, né? Então, tem uma largura angular finita em que a difração vai ocorrer. Vai depender de HKL. Então, mesmo que o cristal tenha uma pequena atenuação, como a absorção por germânio, é difícil desprezar o coeficiente de atenuação do germânio. Mas, mesmo assim, a gente consegue uma refletividade alta, porque acontece numa faixinha muito estreita de material. Então, isso a gente usa muito isso em monocromadores, né? Esse aqui é um monocromador que a gente usa aqui. Monocromador de silício, e o que é interessante vocês saberem também é que a resolução, né, se eu quiser controlar a minha banda passante, eu posso ir para reflexões de mais altas ordens, a largura de Darby se torna muito estreita. Então aqui eu tenho aquela propriedade que eu falei lá no começo, pureza espectral. Se eu quero pureza espectral, se eu quero uma resolução de energia muito boa, eu pego um cristal de silício e eu vou para altas ordens de reflexão. Então, com isso eu consigo controlar aquilo que eu chamo de pureza espectral na minha ótica. Então, com isso a gente começa a ter vários elementos para poder fazer a ótica. Tá? Então, nós temos os dois elementos principais da ótica, que é os nossos espelhos e nossos monocromadores. Tá? Então, eu já tenho na minha gaveta, eu tenho um refletor, eu tenho filtro, eu tenho focalizador, porque eu posso curvar um pouquinho esse espelho, não muito, mas eu posso curvar um pouquinho esse espelho e fazer um focalizador. Eu tenho um monocromador, e o monocromador na verdade, a difração em cristais perfeitos permite fazer várias coisas. Já focalizador, também eu posso curvar um cristal de silício, filtro, já falei do filtro passa baixa, ele pode ser usado como um polarizador, né? Vocês viram que a gente pode usar aquele cosseno de Xi para, por exemplo, fazer um polarímetro e olhar a polarização do feixe. Eu posso também, eu não disse, mas aqui está escrito bem fraquinho, né? Fora de fase e em fase. A fase da onda, ela varia de um lado a outro da largura intrínseca de π. De π. E isso faz com que eu possa fazer lâminas quarto de onda. Então eu posso usar um cristal de silício, uma lâmina fina de silício, não silício, mas talvez diamante, por exemplo. Eu posso usar para fazer um polarizador. Posso usar como fenda. São coisas mais exóticas também. E aqui está uma lista de coisas das quais eu não vou falar, tá? Porque não vai dar tempo, mas a gente tem vários outros elementos de ótica que podem ser usados. Por exemplo, lentes. Usando a refração, eu posso fazer lentes. Por exemplo, eu coloco um material curvo aqui e eu posso focalizar a minha radiação.
essas lentes são usadas hoje em dia nas fontes, mas ela tem uma eficiência para se focalizar raio-x, é complicado, né? Porque eu tenho que atravessar o material e, para vocês terem uma ideia, se eu pegar um material aqui, eu acho que um silício ou berílio, com um raio de curvatura de 1 milímetro, eu vou focalizar a 100 metros. Então é um focalizador, mas é um focalizador meio um pouco ineficiente. Então o que se faz em geral é colocar isso aqui, uma série desses focalizadores, hoje existe, né? Oi. Os espelhos, em geral, silício, né? Os monocromadores, em geral, nos símbolos são feitos de silício. Os espelhos também, hoje em dia, são feitos de silício porque é um material abundante, de boa qualidade e dá um polimento muito bom, um acabamento muito bom. Tá? Oi? Isso, depois você pode depositar um filme fino aqui em cima, fazendo diferentes coberturas, né? No caso, espelho é o que sempre se faz, em geral se faz, né? Se coloca um filme de ouro, ródio, níquel, qualquer outra coisa. Então, isso aqui em geral se faz de berílio, é um material muito usado para fazer lentes desse tipo. Tá? Isso aqui é um tipo de monocromador que é usado na região de mais baixa energia, ultravioleta e raio-x moles. Não sei se Túlio vai falar em algum momento sobre a ótica das linhas de mais baixa energia, mas em geral se usa esse tipo de estrutura, onde você tem um feixe difratado por um sistema chama grades, né? Nós temos 3 linhas aqui, a PGM, TGM, SGM, que são linhas que usam monocromadores de grade, tá? Mas eu não vou falar disso. Nós podemos também usar zone plates, que são elementos feitos depende de diferentes materiais, mas cujo princípio é simplesmente a interferência entre as diferentes frentes de ondas produzida na lente, mas é um sistema bem ineficiente, como ressaltou muito bem o Sato na aula dele, dizendo que não usem lente, usem a minha técnica. Tá? Então, voltando a falar um pouquinho de espelhos, né? Então, eu já falei, acho que de todas essas características, dessas possibilidades com o espelho. Eu posso usar espelhos para focalizar. Agora eu vou passar um pouco mais rápido, mas são coisas mais técnicas. Se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mão, né? Os espelhos eu posso usar, em geral, o que se usa são espelhos que têm uma forma de uma elipse, porque eu levo os fótons que estão num dos focos através do espelho no outro foco, e isso é o que produz a menor aberração, né? Não tem aberrações introduzidas pela ótica. A relação entre as distâncias é dado isso aqui na aproximação de lente fina, é dado por essa relação aqui, eu acho que muitos já conhecem, né? E para dar uma ideia, nós estamos falando sempre de θ de alguns miliradianos, ou seja, algumas frações de graus, e essas distâncias aqui nos laboratórios síncrotron são em geral grandes, e esses raios de curvatura são tipicamente da ordem de quilômetros. Estou falando de uma focalização meridional. Se a gente vai para uma focalização nas duas direções, existe uma relação entre esse raio meridional e esse raio que a gente chama de sagital. Então, meridional é ao longo da direção de propagação do feixe, e sagital é perpendicular à direção do feixe. Então, a gente pode usar sistemas que têm essa dupla curvatura. As relações são dadas, dos raios é dado por essa expressão, né? E só para dar uma ideia de que, em geral, esses raios meridionais são da ordem de quilômetros, e esses raios sagitais são da ordem de milímetros, dezenas de milímetros. Então, o que se faz em geral é que é difícil se atingir milímetros curvando, né? Então, o que se faz tipicamente é
polir o silício na direção sagital e curvá-lo através de um mecanismo na direção meridional. Então, isso é usado, por exemplo, várias linhas do UVX usam esse tipo de focalização, um desses tipos de focalização, né? E no caso da XDS tem os dois tipos. Nós temos focalização sagital e meridional aqui e focalização meridional aqui. Tá? E temos aqui o monocromador. Tá? Existe uma montagem, um arranjo bem especial de espelhos, né, que a gente chama, tem um nome especial também, de KB. Nós estamos muito acostumados a dizer espelhos KB, como se todo mundo conhecesse o Kirkpatrick e Bass, que em 1948 eles inventaram esse tipo de focalização, esse tipo de arranjo, né, simplesmente não tem nada de muito especial, é um arranjo de espelhos cruzados, a gente focaliza numa direção e na outra, produzindo um foco nas duas direções. Isso aqui só para dar uma ideia do que é uma mecânica de um KB. Não sei se vocês percebem, esses espelhos, a qualidade desses espelhos de raio-x tem que ser muito boa. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, mas aqui você vê o olho do manipulador, do operador, está aqui, e tem outra pessoa aqui olhando. É uma foto muito interessante. Eu acho que eles devem ter levado várias horas ou vários dias para conseguir. Será? Poxa, vocês são incrédulos. Poxa vida. Tá bom. Então, ótica de raio-x nos cílios, um exemplo é o espelho da linha de luz Carnaúba. Então, só para dizer que agora, esses elementos, esses elementos, espelho monocromadores, espelhos KB, faz parte do nosso cotidiano. Aqui nós falamos o tempo todo nisso, e nós trabalhamos o tempo todo ou especificando, ou desenhando, ou brigando para tentar alinhar esses bichos nas linhas de luz. Então, uma linha típica contém alguns desses elementos, né? Eu coloquei ali o exemplo da linha Carnaúba, onde nós temos aqui como primeiro elemento óptico, na verdade, primeiro não, né? Eu estou contradizendo o que eu disse, né? O primeiro elemento óptico é a fenda, tá? A fenda é extremamente importante, né? Ela vai colimar já inicialmente o feixe e vai reduzir a potência, parte da potência do espelho vai ser absorvido na fenda. Então, tem um espelho focalizante, que no caso aqui focaliza horizontal, na condição 1:1. Esse espelho, que eu gostaria só de dizer, é que como ele é o primeiro elemento óptico da linha, ele recebe uma potência de radiação muito grande. Então a gente tem que tomar muito cuidado para esses primeiros elementos, estudar como eles vão se deformar quando o feixe de raio-x quando o feixe de luz estiver incidindo neles. Então é importante muitos estudos preliminares antes de se chegar a um desenho final de um espelho. Tem espelhos planos, né? E aqui muito próximo da amostra em geral, né, é que vem esse elemento, o KB, que no caso da linha Carnaúba está praticamente a alguns centímetros da sua amostra, para produzir um foco bastante pequeno. Ok. Então, a qualidade desses espelhos é uma coisa extremamente importante. Eu acho que aquela questão de preservar a qualidade da fonte então nós temos que produzir o nosso foco, né, focalizar o nosso feixe, mas não degradar a qualidade da nossa fonte. Então, isso aqui é uma simulação que mostra, tem várias informações aqui dentro, nem todas são
importantes para vocês, não agora, mas isso aqui é uma simulação, é um cálculo de como o foco em cima da minha amostra vai variar em função da energia, tá? Eu tenho uma fonte, eu tenho os espelhos, eu vou focalizar nas duas direções, né, o vermelho e o vermelho e o azul, e esse sistema óptico, né, ele vai me dar uma fonte que aqui está calculada da ordem de, varia de 40 a uns 120 nanômetros, tá? Nós estamos falando da linha de nanofoco. Então, existe uma variação com a energia, que eu não vou detalhar muito, mas só para dizer que nessa região aqui nós começamos a ser limitados por difração, é por isso que o tamanho da fonte aumenta. Nessa parte aqui nós estamos limitados um pouco mais pela ótica. Então, olhando nessa região aqui, onde a ótica nos limita no tamanho de foco, é interessante de ver que aqui nós estamos falando de 14 keV. Se pequenos erros de inclinação, aqui está assinalado 50 nanorad e 100 nanorad, pequenos erros no polimento do meu espelho, ou seja, se ele tem uma pequena oscilação, e essa oscilação a gente está falando em nanoradianos, não é mais miliradianos nem microradianos, estamos falando de nanoradianos, ao longo de um espelho que tipicamente vai fazer 30, 40 centímetros de comprimento. Então, essas pequenas flutuações na qualidade do espelho vão gerar pequenas deformações. A gente vê aqui quando passa de 50 nanoradianos para 100 nanoradianos, o meu foco ele tem uma deformação. Então temos que tomar muito cuidado e buscar espelhos que tenham uma qualidade de erros bem pequena. Sim, pois não. Dúvida? O que é nanoradiano? Eu não tenho a mínima ideia. Então, 50 nanoradianos, se você mover 10 centímetros no espelho, quer dizer que você tem um erro... 10 centímetros? Se você pegar um ponto e se deslocar desse ponto 10 centímetros, quer dizer que o erro que você está cometendo em relação à curva teórica dele é de 5 nanômetros. Certo? É isso mesmo. Então, você sai daqui, a curva teórica dele, você poliu. Se você sair daqui e andar 10 centímetros no espelho, você tem um erro de 5 nanômetros em 10 centímetros. Então, nós vamos ter que buscar espelhos que tenham uma qualidade de polimento da superfície de um lado a outro que tenha flutuações menores que alguns nanômetros. Ou seja, nós vamos ter que arrancar realmente, fazer um polimento arrancando átomo por átomo, soprando assim no espelho, tá? Mas não ri, que é exatamente o que é feito. Vou mostrar para vocês. Para fabricar um espelho, temos que poli-los da melhor maneira possível. Então, os melhores polimentos são feitos na mão não, estão em máquinas hoje. Oi? No Japão. Não, esse polimento inicial tem vários lugares que já fazem, né? Mas essa técnica aqui justamente foi desenvolvida, tem um laboratório no Japão onde foi desenvolvido isso, e só existe um fabricante no Japão que faz esse tipo de procedimento hoje para chegar em espelhos com aquele erro de inclinação que eu falei, abaixo de 50, ou da ordem de 50 nanoradianos. Então, justamente, uma vez que o polimento desse espelho está perfeito, eles vêm aqui realmente com um sopro, um capilar, que está soprando com um gás inerte, nanopartículas de algum material. Essas nanopartículas vão passar gentilmente pela superfície, e cada nanopartícula vai arrancar um átomo de silício lá do material. Então eles ficam fazendo isso, passando para frente e para trás e medindo esse espelho até obter a qualidade desejada. Realmente é isso que acontece. A partícula vai interagir, vai arrancar alguns átomos, um ou outro átomo, é uma ligação química que ocorre mesmo,
é uma reação química que ocorre entre a partícula e o átomo de silício, ele arranca e vai embora. E é esse o processo de polimento final dos espelhos que nós vamos usar nos cílios. Pois não? Então, no caso dos nossos espelhos, o sistema deles, eles conseguem fazer uma área de 4 milímetros, 4 a 5 milímetros de largura, uma banda, né? E daí o comprimento é o tempo. A máquina, o espelho, não sei se é o espelho, se é o narizinho que está soprando ali, o biquinho, né? Mas eles fazem isso, em geral, numa área de 4 milímetros, no caso do nosso espelho, por 30 a 40 centímetros de comprimento. Tem um preço. E não tem jeito, tem que se pagar esse preço porque a gente precisa dessa qualidade. Então, o que vocês podem ver aqui, então, é que, não sei se dá para ver direito a escala, mas a escala aqui é de nanômetros. Então, tá vendo? Esse aqui é o perfil corrigido numa área, nesse caso... aqui não é muito grande, mas é de 70 milímetros. Ou seja, numa região de 7 centímetros, você tem uma qualidade uma planicidade que flutua na casa do nanômetro. Então, esses são os espelhos que a gente precisa para não fazer aquilo que a gente quer fazer, que a gente não quer degradar a qualidade do nosso feixe. Pois não? Com essa qualidade não tem nenhum. Nas linhas do UV-X, a gente fala de qualidades da ordem de dezenas de micro-radianos, tipicamente. Tá? Se alguém pode me corrigir, mas não tem nenhum espelho que eu saiba que desça abaixo do micro-radiano. PGM. Aí, ó. Já tem algum chegando 500 nanorádio. Já tem. Então, esse de 80 nanorad que está chegando aqui já é um espelho que vai para os Sirius. Mas foi comprado já, ele está chegando e vai ser utilizado já numa das linhas do UV-X. Tá? Então, bom, o que eu estava falando aqui sempre de inclinação e também, bom, pode falar em rugosidade, né? São dois termos que se conhecem muito na área de ótica. Você pode ver pequenas flutuações de alta frequência e você pode falar de ondulações ao longo do espelho, ou seja, erro de inclinação e rugosidade. Mas, em geral, o que nós estamos interessados é em todas as frequências. Então, para isso, é preciso fazer medidas dessas flutuações ao longo de todo o range de frequência espacial. Então, para isso, foi montado um laboratório aqui. Nós estamos equipados com vários equipamentos. Aqui, só uma lista rápida do que a gente tem no laboratório para poder medir esses espelhos, né, de um interferômetro difusor. Acho que a FM não tem ainda, mas, digamos, esses são equipamentos que são usados para se fazer medida nos espelhos, uma medida física. E tem também um Long Trace Profile que mede esses erros de inclinação que são necessários. Tá? Então, eu acabei aqui com a parte de espelhos, tá? Rapidamente eu vou finalizar agora com os cristais monocromadores. Só para falar de geometrias que são utilizadas em cristais monocromadores. Bom, lei de Bragg, todos conhecem agora, né? Pelo menos. Dispersão, é fácil derivar da lei de Bragg e ver que o delta lambda sobre lambda ele é delta E sobre E, essa cotangente θ delta θ. Então, a gente vê aqui que esse delta, a pureza espectral ela tem uma dependência angular. Como calcular essa dependência angular? Basicamente, a gente pode levar em conta dois termos, né? Um que é a largura de Darwin, intrínseca, o outro que é a divergência do feixe. Tá? Então, tem as duas contribuições. Então, a nossa ótica tem que ser feita de tal maneira a
trazer, vamos, pelo menos ter essa divergência menor ou da ordem das larguras de Darwin, que aqui está em microradiano, né, da ordem dos 40 microradianos, 0,25 ou 0,2 graus, por aí, mais ou menos. E então, assim... Isso, não, 40 micro... Tá certo. Não, 2 miligraus. 2 miligraus. Então, para fazer monocromadores, nós precisamos ter umas geometrias que são um pouco especiais, né? Eu não quero que, ao difratar o meu feixe, o meu experimento seja colocado no teto, por exemplo. Então, eu coloco sempre 2 cristais paralelos, alinhados paralelos, o feixe policromático chega aqui e sai um feixe monocromático na mesma direção. Então eu montei o meu experimento no plano do anel, tá? Eu não preciso sair fora do plano do anel. Para fazer isso, eu preciso de uma rotação, né? Eu tenho que ter um goniômetro, mas eu também quero manter o meu offset constante. Eu não quero que durante uma varredura de energia o meu feixe suba e desça. Então, não sei se vocês conseguem perceber, mas se eu fizer uma varredura aqui, o meu feixe vai passear no segundo cristal e vai sair numa altura diferente. Então eu tenho que variar esse gap aqui. Tem essa separação entre os cristais, eu tenho que variar para manter o feixe na saída constante. Agora, ou seja, isso é um típico monocromador DCM que todo mundo sabe, todo mundo conhece, e é assim que é feito na maioria dos laboratórios. Agora, quando a gente vai para uma fonte como onde o tamanho da fonte é muito pequena e o foco que eu quero é muito pequeno, pequenas flutuações angulares aqui de um cristal em relação ao outro são extremamente importantes porque causam uma variação na fonte virtual. Ou seja, um erro angular no paralelismo desses 2 cristais vai causar um deslocamento na minha fonte. Então eu tenho que tomar muito cuidado para que esses 2 cristais de Bragg aqui sejam mantidos paralelo nas condições que eu vou querer, né? Variando energia, mantendo a saída fixa, condições de carga térmica, fazendo varreduras muito rápidas. Então eu preciso dessa estabilidade. Para isso, principalmente aqui é só para dar uma ideia do quanto que a gente precisa manter, né? Um critério que a gente usa é dizer que a estabilidade tem que ficar dentro da largura, 1/10 da largura de Darwin dos meus cristais, né? Então, isso coloca um limite na minha mecânica, o quão boa deve ser a minha mecânica para não degradar a minha fonte. E a gente chega em valores que são muito pequenos, que eu esqueci de colocar aqui, mas os valores são da ordem de 10 nanoradianos. Então nós voltamos no caso dos espelhos, nós temos que manter uma planicidade da ordem de 50 nanoradianos, mas na mecânica do meu monocromador, que é um monstro, em geral, são coisas enormes, eu tenho que girar 2 pares de 2 cristais, variando a separação entre eles e mantendo o paralelismo dentro de dezenas de nanoradianos. Então, isso aqui é um objeto que foi construído aqui, que se talvez vocês tiverem a oportunidade na semana que vem, a gente pode até fazer uma visita, não sei se vocês fizeram uma visita às dependências da parte ótica do laboratório. Eu acho que seria interessante, na semana que vem, a gente organizar, como foi organizada essa semana para os ímãs e para alguma parte das engenharia, né? Talvez na semana que vem, e ver esse objeto aqui, que ele impressiona, e a função dele é justamente manter o paralelismo desses 2 cristais que vão produzir o nosso feixe monocromatizado dentro das condições necessárias para os cílios. Tá? Existem alguns esquemas mais simples, que eu também não vou detalhar, mas a gente pode usar geometrias simplificadas, onde o
O paralelismo entre os dois cristais é garantido, porque eu pego um bloco de silício e eu simplesmente faço um canal no meio. Esse é o que nós chamamos de channel cut. Então é um canal cortado e eu tenho as duas reflexões automaticamente alinhadas. O meu cristal, você sabe, tem que ser perfeito, né? Então o feixe vai entrar por um lado, refletir no segundo e sair. Então eu posso fazer um arranjo do tipo como está aqui. Então esse também é um outro tipo de monocromador que nós estamos construindo para nossas linhas. Então é isso, eu acho que eu cheguei no final. Quantos minutos faltam? Tem? Tá ótimo. Então, esse é um resumo do que eu tentei passar para vocês, né? Dizendo o que é, para que serve e como deve ser feita a ótica de raio-x. Tá? Eu espero que vocês tenham captado algumas ideias. Se vocês não captaram, vocês podem ir correndo pegar esses livros aqui. Eu também roubei muito nessa apresentação do Dennis Mills, e ela também vai ser colocada disponível no folder de vocês, tá? E eu acho que é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Hélio. Bom, Hélio esqueceu de falar que o Japão não faz um daquele, não. Um monocromador daquele só. Esse monocromador, só para um comentário, né? Quando nós começamos a pensar os monocromadores para as linhas do Sirius, nós vimos que não existia nenhum no mercado que satisfazia as nossas necessidades. Então, isso foi um trabalho, teve um brainstorming muito grande, né? Trabalho de várias pessoas discutindo, procurando todas as soluções existentes no mundo, e não existia. E daí foi um desafio que foi lançado internamente. A gente partiu para uma nova concepção de monocromador. Foram praticamente, a partir do momento que realmente o projeto começou, foram 2 anos para chegar hoje naquela obra, né? Naquele instrumento. E houve um esforço de engenharia estupendo da equipe interna. E hoje esse monocromador é o melhor do mundo, assim, de longe. Não existe nada comparável a ele em nenhum laboratório, nem no mercado. As pessoas vão brigar para poder comercializá-lo, mas por enquanto ele está sendo patenteado, tem uma patente compartilhada no laboratório. E eu acho que, assim, para vocês terem uma ideia de que muitos dos instrumentos ópticos para as linhas de luz na realidade se tornam um desafio tecnológico a ser vencido, né? Quer dizer, a maioria no caso dos Sirius. Perguntas? Então, é pergunta de leigo, tá? Então, você alinhar um feixe de laser da mesa ótica, isso dá um trabalho imenso. Então, no Sirius vai ser um trabalho assim que eu não consigo nem imaginar, mas com o raio-x, como é feito isso? Porque com o laser eu tô vendo. Não, então, justamente a gente usa laser. Eu não sei se vocês se lembram um pouco da palestra que o Regis deu sobre engenharia dos aceleradores, onde ele explicou bastante coisa sobre o processo todo de alinhamento dos elementos ópticos, naquele caso é ótica de elétrons, né? Então, o mesmo tipo de procedimento vai ser usado no caso dos elementos ópticos das linhas de luz. Usando referências, marcas de referência, usando o laser track e posteriormente, lógico, tem sempre um ajuste fino que é feito quando o feixe está passando, mas o primeiro objetivo você tem que conseguir um feixe de raio-x na saída. Depois a gente usa alguns monitores. Eu não falei aqui, mas a gente está desenvolvendo também monitores de posição de feixe que vão nos dar informação sobre como e onde está o feixe, né? Então, para alinhar a máquina, você diz, o alinhamento da máquina, eu acho que deve ter uns 2, 3 meses entre montagem, porque
as equipes a equipe vai montando e alinhando, eles vão dando a volta no anel. Então esse processo todo vai levar talvez uns 3 meses, não sei exatamente, mas tem mais de uma equipe, né? E as linhas também, elas depois tem todo um planejamento de alinhamento que segue um cronograma bastante estrito, né? De meios, não só equipamentos, mas de pessoas também, né? Para ficar dentro de um cronograma. As perguntas? Em termos de perspectiva, pelo que eu percebi, se não me enganei, você falou em nanofoco. Em alguns lugares a gente trabalha com cristalografia de macromoléculas, a gente trabalha com microfocos. Isso te permite escolher regiões com cristais muito pequenos que facilitem o seu processamento de dados e o seu ganho na coleta. A gente tem possibilidade, pelo que você falou, de colocar microfoco. Eu acho que esse é um dos projetos. Existe a possibilidade de ganhar um pouco mais nessa escala? Pode, responde. Tá louca. Então, a Manacá, a ideia é ter 2 estações experimentais. A primeira vai ser de microfoco, a gente vai ter um feixe de 10 por 5 microns para fazer essa topografia do cristal e cristais em suportes rígidos, ou também no método tradicional. E ela vai ser, eu vou explicar isso na minha palestra semana que vem, também vai funcionar como fonte secundária para uma segunda estação experimental, que vai ser a estação de nanofoco. Aí lá a gente vai implementar, porque aí a ideia é, o detetor sai da frente e aí aquilo passa a ser uma fonte secundária para outra estação. Então a Manacá vai ocupar uma daquelas linhas compridas, e a segunda estação vai ficar lá na frente, e a ideia é que a gente tem a gente está pensando em 0,5 por 0,5 microns então ainda é bastante, mas talvez a gente, com a nova distância, a gente não recalculou ainda porque a gente mudou para lá faz uns meses o projeto, né? Na hora de coleta, então a helicoidal, essa coisa já vai estar disponível na estação micro, na primeira. Nessa segunda, a ideia é colocar métodos mais avançados, que nem o que tem nos ferroelectron lasers, tipo aqueles de jato de lipídio, ou ter a gota suspensa. Então aí vai ser a linha mais maluca, assim, para métodos avançados mesmo, com nanofoco. Linhas longas, só para dizer, aquela linha que eu mostrei, essa linha aqui é a linha de nanofoco, né? Em 150 metros. E a Ana está falando dessa linha. Está tomando forma. Apoio a cristalização e soaking, coisas aí complementares ao LNB. A gente está planejando toda a estrutura de apoio, tanto para incrementar a parte de purificação, como para poder fazer cristalização lá na boca da linha mesmo, né? Então significa dizer que um usuário lá do Norte e Nordeste que não tem nenhuma infraestrutura com proteínas em termos de preparação da amostra, ele pode vir aqui preparar sua amostra, cristalizar e já resolver a estrutura nesse caso. A ideia no futuro é essa, sim, isso que a gente está tentando planejar, o que a gente, porque essa parte da preparação é a parte mais cara, mas para quem não sabe, quando esse síncrotron foi implementado, uns anos depois a FAPESP criou um programa que chamava SmallBinet, que foi para capacitar laboratórios, aí foi só no estado de São Paulo, para comprar um mínimo de equipamento para purificar proteína. Então tinha Actas, o sistema de purificação mais básico, então as pessoas tinham esse pequeno grupo de equipamentos e traziam aqui para o RoboLab, para cristalizar aqui. Então a entrada é a proteína purificada. Isso ainda vai continuar acontecendo, mas a gente está querendo investir, arrumar maneiras de financiar isso, para a gente ter um lugar assim, onde alguns usuários, a gente possa ter grandes para o usuário vir aqui, com o DNA dele, poder expressar, principalmente proteínas que formam cristais muito frágeis, que você não consegue transportar. Agora as pessoas trazem congelado ou então na mão mesmo, na raça, na plaquinha em temperatura ambiente, que aí você perde um monte de coisa. Então a gente está planejando até maneiras de financiar isso, que é o principal desafio. Mas a ideia é que isso seja possível. Uma coisa que me chamou bastante atenção foi o tal do nanopolimento japonês lá. E vocês acham que é possível
usar, por exemplo, uma máquina de AFM que é usada para testar depois o polimento, usá-la para fazer o polimento, você acha que isso é possível? Ou esse nanopolimento japonês já é alguma coisa nesse sentido? Olha, o princípio do polimento é simples. Eu acho que qualquer um poderia copiar. Eu acho que tem algumas patentes envolvidas nesse processo, mas eu acho que o segredo todo está no ajuste da máquina em si, das condições de fluxo, as nanopartículas que eles usam. Eu acho que é meio um segredo, não sei exatamente a composição química delas, né? Aquelas que reagem na superfície e arrancam. Tem alguns segredos tecnológicos ali envolvidos, mas eu acho que tem outras pessoas, outros grupos no mundo já começando a ir para essa linha para também poder fazer. Então eu não acho que facilmente você poderia adaptar isso no seu laboratório ou fazer isso de maneira simples, adaptando o equipamento. Porque a pressão mecânica é importante também, e o que é fundamental no caso deles é não só tirar os átomos ali, mas eles fazem em seguida uma medida no local, né, in situ. Eles medem o perfil, daí eles sabem onde eles têm que voltar de novo com a máquina e corrigir. Isso aí são várias passadas. Eles saem arrancando, comendo, medem. Eles falam, não, em tal posição, tal coordenada eu tenho que arrancar um pouquinho mais de átomo. Então a máquina vem, ela passa automaticamente, ela passa um pouquinho mais de tempo naquela região, e então isso tudo é um desenvolvimento de anos de conhecimento que não é fácil de ser absorvido, mas não é nada de outro mundo, né? Talvez seja mais fácil do que copiar o monocromador, né? Talvez, eu acho que sim. Olha, eu não, assim, eu acho que são dias, talvez, para fazer um espelho, mas eu não sei, porque só quando você vê o tempo da medida em si aqui no nosso... Nós temos a questão da metrologia, nós estamos nos equipando com os mesmos tipos de equipamento que eles usam lá, só que não nas condições ali de medida, né? De polimento. As medidas aqui já são demoradas, são lentas, não sei, uma semana, semanas. Mas para fazer um espelho de quanto? Tem que falar o tamanho também, né? Isso. Desculpa. Alguém não assinou? Tá aqui. Mais alguma pergunta, observação, curiosidade, crítica? Vamos agradecer de novo, velho.